Bem-vindos, o meu nome é Alex, estamos na aula de análise combinatória e vamos para mais um exercício. Chico, Caio e Caco vão ao teatro com suas amigas Biba e Beth e desejam sentar-se os 5 lado a lado na mesma fila. O número de maneiras pelas quais eles podem distribuir-se nos assentos, de modo que Chico e Beth fiquem sempre junto, um ao lado do outro, é igual a... Aí vem as alternativas. Então olha lá, não é um simplesinho. Tem essa restrição aqui. Esse problema que a gente vai ter que resolver. O Chico e a Beth vão ficar sempre juntos, tá? Esses problemas caem direto em concurso, mas direto. O pessoal se descabela, fica nervoso, não consegue acertar, erra. Então, esses exercícios aqui foram escolhidos a dedo, com um critério bem minucioso, que é o que cai no concurso e vocês, estudando, vão acertar. Então, cai muito isso daí. Tem duas formas de resolver, ok? Eu vou explicar as duas formas, porque tem gente que entende melhor de um jeito, né? Tem outras pessoas que entendem de outro. Aí, com as duas explicações, você vê qual é o jeito que você compreende de maneira mais fácil, né? Que você possa lembrar depois. Então, o que eu tenho mesmo? São 5 pessoas. Então, a gente tem que entender, né? Entrar na mente. 5 pessoas numa fila, onde 2 delas têm que estar sempre junto, ok? Vamos lá. Então, uma forma mais prática é você fazer o seguinte: como tem 2 pessoas que têm que ficar assim sempre juntas, certo? O que você faz? Você pensa nela como uma pessoa só. Então, ao invés de você fazer as fórmulas, né, as contas com 5 pessoas, você pensa só em termos de 4. Então, olha, se fosse só 4, um problema simples, já estaria resolvido, né? Fila é permutação. Permutação é fatorial. Qual que é o sinônimo de permutação? Fatorial. Então, permutação de 4 é 4 fatorial, que é 24. Tá, mas não são 4 pessoas, né? São 5 pessoas com aquela restrição que tem que ficar o casalzinho junto. Então, o que a gente faz? Poxa, eu fiz a permutação de 4, mas depois eu vou e multiplico por 2, porque temos que fazer a troca do casal. Por exemplo, olha, são 5, mas eu vou fazer só com 4, tá? Aonde aqui, vamos supor, como ele tem que ficar sempre junto, imagina um bloco aqui, onde na minha mente ele tem, são as 2 pessoas lá. Mas qual que é o nome deles? Chico e a Beth. Ok? Então eu estou pensando em termos de 4, só que na minha mente eles estão assim juntos. Um bloco, mas eles estão juntos. É um, mas não é um. São 2. Então o que acontece aqui? Você tem o 24, que é a permutação normal, só que para cada uma dessa combinação, tá? Você concorda que uma hora ele está na direita, outra hora ele está na esquerda? Se fosse um banco lá no cinema, no teatro, tá? Então uma hora o fulaninho está aqui, outra hora... Não. Ele está aqui e outra hora a menina está aqui. Depois, nessa mesma combinação, vamos voltar aqui a tinta. Na mesma combinação, estaria como aqui? Estaria o A e o B. Então, das 24 que existem, para cada uma delas, eles vão se alternar aqui. Porque, na verdade, não é um bloco com 2 pessoas. Por isso que do 24
eu multipliquei por 2 para que dá 48. Então, primeiro método, quando você tem pessoas que querem ficar juntas, faz com 1 a menos, no caso aqui é 5, você faz com 4, né, nesse exemplo, imaginando que aqui é um bloco que não é normal, que ele tem 2 pessoas. Então, cada vez que existe uma combinação, existe uma segunda interna, que é a alteração entre eles, entre esse bloco, lembra? Estaria o A e o B, e depois estaria o B e o A, para cada uma delas. Por isso que ele fez 24 vezes 2, que dá o 48. Ok? Olha o detalhe, ó. Olha o detalhe, ó. Não vai me cravar no 24, hein? A resposta é 48, tá? 48. Ele já até colocou aqui a resposta para azarar quem escreveu. Quem fez, né? O segundo método é uma forma mais técnica. Tá lá o Chico, que eu representei por SH, e a Beth com BE. Qual que é a primeira possibilidade? O casal no assento 1 e 2. Então, ó, o casal ficou aqui. Quando o casal ficou aqui, o que sobrou? 3 assentos. São 5, né? 3 assentos para 3 pessoas. Então, princípio multiplicativo combinou o restante lá, as outras 3 pessoas, nesses assentos. Segunda possibilidade, o Chico e a Beth estão agora aqui, ó, no segundo e no terceiro. Sobrou a mesma coisa, 3 vezes 2, que é aqui, aqui e aqui, para as outras pessoas sentarem. Terceira possibilidade, agora eles estão na terceira e na quarta posição. Vai sobrar sempre a mesma coisa, né? 3 assentos para o resto, que pode sentar em qualquer lugar. E por fim, a quarta possibilidade, que é eles sentados na quarta e quinta posição, sobrando para os amigos 3 em um lugar e 2 em outro lugar, que sobrou 6 posições, né? Entenderam? Então aqui ele está sentado na primeira e na segunda, e o resto, e sobrou 6 possibilidades. Aqui ele está na segunda e na terceira, 6 para os demais. Terceira e quarta, 6. Quarta e quinta, 6. Muito bem. 6 são 4 possibilidades. 6 vezes 4, 24. Achei, estou super feliz. Vou lá na resposta. Achei o 24. Opa, negativo. Tá faltando algo. Vamos lá. 6 vezes 4, 24, ok. Mas não tem que alternar aqui? Eu fiz só Chico e a Beth, Chico e a Beth. Só que para cada uma dessas tem que ter Beth e Chico. A Beth e o Chico aqui, né? Nessa posição aqui, ok? Tem que alternar entre eles também, certo? Então, é o 24 vezes 2, 48. Ok? O que eu aprendi nesse exercício? Eu aprendi a fazer exercícios na mesma fila, tudo na mesma fila, sendo que as pessoas, 2 pessoas estão juntas. Então, o que eu aprendi nesse exercício? Exercício de filas, onde 2 pessoas estão juntas. Tem 2 maneiras de se resolver, né?
A primeira pensando num bloco só, você diminui um, coloca e então, o que eu aprendi nesse tipo de exercício? Exercício de filas, né? Onde existem critério para duas pessoas, por exemplo, sentarem juntas, né? Existem dois tipos de resolução, tá? A primeira é você pensa, em vez de 5, num bloco de 4, em 4, sendo que uma das posições é um bloco que contém duas. Então você faz a permutação normal com um número a menos e depois você multiplica, nesse caso por 2, que é a alternativa que esses dois têm de sentar junto. E uma outra solução é você fazer as possibilidades de outros combinado com a possibilidade dos que estão sentando junto, não esquecendo de multiplicar também por 2. Ok? Olha lá, pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 4, 24, mas ainda precisamos trocar o casal entre si, então são duas possibilidades para cada evento. Ok? É o 48. Muita gente vai cravar no 24 lá. Dúvidas, traumas, conflitos, indecisões, escreve lá no blog. Bons estudos, muito obrigado e divulguem o meu trabalho.